Oi pessoal, tudo bem? E aí pessoal, beleza? Vou fazer aqui o gabarito dessa lista, que é a lista trajetória referencial, tá dentro do movimento referencial, tá? Tanto para automação quanto para administração aí. Uma pessoa repousa num sofá em seu lar. É correto afirmar que essa pessoa está em movimento em relação à Terra? Essa pessoa não possui movimento qualquer, seja o referencial adotado, essa pessoa está em repouso em relação à Terra, essa pessoa está em repouso em relação ao Sol, essa pessoa está em repouso em relação à Lua. Resposta certa aqui é a letra C, certo? Por quê? Bom, deixa eu ver aqui uma coisinha. Letra C, pois. Lembrando sempre que o movimento depende do referencial, certo? Como a pessoa está repousando num sofá, é o que está escrito aqui, o sofá, né, no lar, o lar está em repouso em relação à Terra, logo o sofá também está em repouso em relação à Terra, e a pessoa que repousa no sofá está em repouso em relação ao sofá, também estará em repouso em relação à Terra. Então é uma cadeia aí lógica que deve ser respeitada. Segunda questão da lista. A afirmação todo movimento é relativo significa que todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Falso. Né? A gente pode precisar muito bem velocidades e se faz isso com uma precisão muito grande na atualidade, com diversos equipamentos aí, como os radares, né, nas rodovias do mundo inteiro. Não existe movimento com velocidade constante? Olha, é difícil tu ter uma velocidade constante, mas não é impossível. Tanto que esse é um dos primeiros movimentos que se estuda em física, porque ele é o mais simples, tá? A velocidade depende sempre de uma força. Essa afirmativa aqui, ela é a afirmativa aristotélica de imaginar que velocidade e força são, digamos, coisas muito parecidas, né, quando não são. A causa da velocidade não é a força. E nós estudamos pelas leis de Newton que a força é a causa da mudança da velocidade. Logo, se a velocidade for constante, como diz a letra B, pode ser que não exista força sobre ela, tá? Ou ao menos que a resultante das forças sobre ela, eu digo sobre a partícula que está se movimentando sobre o móvel. Se a força resultante for zero, então a velocidade não vai mudar, vai ser constante. Então, não é a velocidade que depende da força, e sim a mudança da velocidade, tá? Mas tu não precisaria saber de tudo isso para assinalar a correta, poderia deixar a letra C como uma dúvida e ler as outras. A velocidade depende sempre de uma aceleração. Novamente, a aceleração é a própria mudança na velocidade, como aprenderemos em seguida. E por último, a descrição de qualquer movimento requer um referencial. Então, mesmo que tu ficasse com dúvidas, talvez na letra C e na letra D, a letra E é a base de qualquer e todo movimento, ele deve ser sempre relativo a um referencial. Então, adote um referencial. Questão número 3. Então, aqui foi a letra E. Questão número 3. Deixa eu ver, eu estou anotando aqui. Em relação ao referencial fixo num avião que voa horizontalmente com velocidade constante, a trajetória das bombas por ele abandonadas é uma reta inclinada, uma parábola com concavidade para baixo ou uma reta vertical. Então aqui eu gostaria de mostrar mais ou menos qual é a proposta do problema, né? Deixa eu aqui. Imagine então que tu tenha um avião se deslocando aí. Deixa eu ver se tem algum corpo que possa substituir o nosso avião. Tem. Vai ser esse cara aqui, né? Esse cara aqui é um avião, tá? Que vai voando com velocidade constante. Ué, não era isso que eu queria. Deixa eu ver. Então, se ele vai voando com velocidade constante, o que significa?
significa o seguinte, que ele vai estar sempre a mesma, se eu pegar fotos, né, ou posições consecutivas, sempre levando o mesmo intervalo de tempo para anotar uma posição e a seguinte, nós teríamos uma foto mais ou menos assim naquele referencial, né? Várias posições sucessivas daquele avião. Tá? Se tem um momento que ele larga uma bomba, deixa eu encontrar aqui um negócio para ser a bomba. Tá? Vamos, esse aqui. Se ele solta uma bomba nesse momento, vamos supor que nesse momento a bomba esteja tipo... Acabou de sair dele aqui, ó. Né? Tá até meio dentro ainda. Né? O que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa bomba vai caindo. Ela não cai aqui nessa vertical, vamos supor que esse seja o referencial da Terra. Deixa eu botar aqui o nosso sistema de referência. Vai ser o seguinte... Esse aqui, né? Preso à Terra, tá? Deixa eu voltar para minha cor vermelhita aqui, que é a cor da bomba que eu escolhi. Tá mesmo aí, mais ou menos aí, né? E assim por diante. Cada foto que eu pegar, essa bomba vai estar indo mais para baixo e ao mesmo tempo mais para frente. Né? E cada vez mais para baixo aqui, como eu estou mostrando para vocês. Veja que se, né, a próxima estaria mais para baixo ainda aqui, então eu vou pular essa última, vou parar por ali, né? Olha o que nós temos. Se eu ligar com um desenho, com uma linha, essas consecutivas trajetórias, isso vai formar uma espécie de curva bem específica que a gente usa na matemática e na física. Deixa eu pegar uma... Ver se isso aqui fica um pouco melhor. Não tem esse controle aqui. Tá, mas mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês, né? Uma curva que nós chamamos de parábola, tá? Então, aqui a primeira posição da bomba, aqui a segunda posição da bomba, a terceira posição e a quarta. Né? Mas imagina agora colocar um referencial aqui no teu avião. Ou seja, na primeira foto, o referencial estava aqui, digamos. Né? Veja que ele tem uma distância em Y, mas em X ele está quase na coordenada 0. Quando eu olhar isso na próxima posição tomada, naquele referencial... Opa, não queria tirar ele de lá. Deixa eu copiar ele aqui. Olhando para esse quadro agora, veja que a bomba continua na mesma posição em X. Praticamente na mesma posição em X. Em X aqui, desculpa, na posição 0 em X, né? Mas em Y, ela aumentou. Ela tinha aqui uma distância pequenininha em Y, ó, negativa, mas pequena. Agora uma distância maior, uma coordenada em Y maior. E assim por diante. Então, né, se eu pegar a próxima foto, naquele referencial o Y aumentou no sentido negativo, né? Aumentou para baixo aqui. Tá, deixa eu arrumar aqui. Tá, tô manipulando aqui, mas enfim. Né? Habilidades. X não mudou, mas Y aumentou. Então só está mudando em Y, na verdade, o valor da posição do ponto material lá da bomba. Então, para o cara que está olhando deste referencial de dentro do avião, o que ele está percebendo? Ele está percebendo uma coisa que não muda a posição horizontalmente, mas que muda verticalmente. Ele está olhando para baixo e está vendo a bomba descer em linha reta. Então, para o cara que está vendo do avião, ele não vê essa trajetória assim como o cara que está aqui na Terra. Ele vê algo como descendo verticalmente.
tá? Então vamos ver se a gente consegue responder a questão, que em relação ao referencial fixo num avião que voa horizontalmente com velocidade constante, é importante falar isso, a trajetória das bombas por ele abandonadas é uma reta inclinada, uma parábola côncava, uma reta vertical. Letra C. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui nessa questão. Ela deixou de tomar cuidado com uma idealização. Por quê? Porque conforme essa bomba vai caindo, quando ela está dentro do avião, ela mantém a velocidade do avião vertical, né, e horizontal, então ela não desce. A partir do momento que o avião larga ela, ela fica sujeita a força gravitacional. Antes ela também estava, mas tinha um piso segurando ela. Agora não tem mais. Então só tem a força que puxa ela para baixo. Então ela vai caindo, ela vai mudando a sua velocidade, que era totalmente horizontal, ela vai ganhando também velocidade vertical para baixo. Por causa dessa força que puxa para o centro da Terra, chamamos ela de força gravitacional. A questão é a seguinte: se tu não falar lá na questão que é para desprezar a resistência do ar, o que vai acontecer com a bomba? Conforme ela vai caindo aqui, ela vai receber uma força não só para baixo, como era antes. Antes ela só receberia uma força assim para baixo. E aí, veja que a velocidade dela vai ganhando uma componente vertical. Mas, se tiver também a resistência do ar, teremos uma força contrária àquele movimento que ela está indo. Teremos uma força para trás. E essa força para trás faria com que, além da bomba cair, ou seja, ganhar velocidade para baixo, ela diminuísse a velocidade na horizontal. Por quê? Porque ela tem velocidade para frente na horizontal, que é a mesma velocidade que o avião tinha. Só que se tiver uma força para trás, lembrem-se, a força resulta na mudança da velocidade. Então uma força para trás nessa bomba faria com que a velocidade dela, que é para frente, ó, a bomba estava andando para frente, faria com que essa velocidade diminuísse conforme o ar vai segurando essa bomba. E aí o que ia acontecer? Provavelmente, né, você pode fazer a seguinte hipótese, que, vou desenhar em outra cor aqui, ó, que a trajetória com a resistência do ar faria com que a bomba não alcançasse uma distância tão grande do lugar onde ela foi largada. Ela ganharia uma distância maior ali, ó. Cairia antes no chão, que é o que acontece de fato. Por quê? Porque ela vai diminuindo a velocidade vertical. Agora, se tu olhar, né, os pontos em relação ao referencial lá do avião, tá? Eu tô pegando, vamos supor, essa mesma altura, porque ela também vai acabar perdendo velocidade vertical, porque ela também vai ter uma resistência que empurra ela para cima. A aerodinâmica aqui é muito complexa. Então veja que agora, neste referencial, onde o cara que está lá dentro vê a bomba nessa posição, ele está vendo aquela bomba numa coordenada aqui em Y, naquela posição, que é negativa, ó, é contrário ao sentido positivo da trajetória. E para esse cara que está vendo ele aqui, vamos supor, bom, ele está vendo uma coisa ainda mais no sentido negativo da trajetória, em X, tá vendo? Esse valor aqui seria a posição seria a coordenada da posição dele em X para essa foto aqui, que eu vou chamar de 3, né? Assim vai ficar mais fácil, eu acho. Foto 1, 2, 3. Né? Então veja só, antes era 0 a coordenada X, na foto 2, se tiver resistência do ar não vai ser mais 0, vai ser negativa. Ela andou para a esquerda, portanto, neste referencial. E na terceira foto, esse X negativo é ainda maior. Ó. Lembra que tu tem que olhar em relação a este referencial para ver a foto 3.
Então, se eu fizer um recorte aqui para colocar somente este referencial, como é que seria a visão naquele referencial? Deixa eu trocar para cor branca. Seria da seguinte forma: o cara vê o corpo primeiro numa posição x0, y negativo, que é essa aqui, foto 1. Depois veria numa posição y mais negativa e x mais negativo, para cá. Certo? E na terceira, um x ainda mais negativo e um y bastante mais negativo. Digamos aqui assim. Digamos aqui assim. Então, ele vai, de fato, ver o cara que está olhando daqui, ó, desse referencial, ele está abraçado nesse referencial, né? Diferente desse cara aqui. Esse aqui vai ver o quê? Ele vai ver, se tiver resistência do ar, uma trajetória parabólica para trás, alguma coisa assim, ou até, porque não, uma reta para trás, mas não vai ver parábola como esse aqui vê. Agora, se não tiver resistência do ar, que é o que eles deveriam ter colocado naquela questão para ela estar corretamente escrita, seria ó, essa linha que está em branco para este observador A. Para o observador B, que é esse cara aqui que está dentro do avião, ele vai vendo apenas, ó, olha para branca agora, vai ver apenas o Y mudar e nada do X mudar. Então ele veria, vou fazer em branco aqui, com o marcador, ele veria primeiro essa posição, depois nessa posição aqui, e depois mais para baixo e assim por diante. Então, o observador B sem resistência do ar enxergaria uma trajetória retilínea. Certo? Essa é a resposta correta daquela questão, apesar de que ela poderia ser facilmente anulada.